Oi! Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de polêmica, vamos falar de nipples. Não, de uma coisa mais polêmica ainda. Vamos falar de erros. Os 5 erros mais comuns no inglês de nós brasileiros. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar que erro faz parte do processo. Não só faz parte, quanto é parte essencial. Se você não errar, você não vai aprender. Se você não errar, você não vai acertar nunca. Enquanto você se colocar numa posição de eu não posso errar, eu errar numa coisa que eu não aprendi ainda, enquanto você estiver nessa posição, você não vai também acertar nunca. Para a gente conseguir falar o inglês perfeitinho ali, pá, acertadinho, antes a gente precisa falar inglês não tão perfeito. Antes a gente precisa falar inglês de índio, que nem como se fosse eu comer hambúrguer. Quanto? Você não entendeu a porcaria da ideia que eu quero passar para você? Então, para começar, antes de você conseguir falar a frase toda conectada, eu estou com fome e quero comer um hambúrguer, quanto custa? Antes de você conseguir falar isso, você precisa aprender básico para se comunicar. O que você puder usar de artifício. E nesse momento você vai cometer alguns erros. Hoje a gente vai conhecer os 5 mais comuns de nós brasileiros, mas o objetivo desse vídeo não é não doutrinar você, não pode errar, nananã, mas como seu objetivo é se aprimorar, eu sugiro que de hoje em diante fique com esses 5 em mente, porque isso aí é um erro que, galera, passa entre iniciante, básico, intermediário e avançado. Inclusive, os maiores erros dos avançados sempre são, inclusive os meus maiores erros, sempre são temas de iniciantes, temas de básico, na verdade, né? Por quê? Porque é o que se erra, é o que a gente não está acostumado. São pontos específicos que é bem diferente do português. E para nós que falamos português, acabam sendo difíceis de lembrar, porque a gente não usa tanto. Mas, aos poucos, você vai se ligando e às vezes você fala e você mesmo já se corrige mais rapidamente. Então, é isso que eu vou te ensinar. Eu quero que a partir de agora você tenha essas 5 pessoas, esses 5 pontos, ver quais deles você se identifica, se todos. Diz aqui nos comentários quais deles você vai trabalhar à medida que eu for te contando. E a ideia é melhorar a sua fala. Então, tenha eles em mente para quando você for falar, se raciocinar antes. Ah, você vai ter que falar, pensar antes de falar. Sim, pessoa. Assim como você está quando você está aprendendo a dirigir. Você não precisa raciocinar por que você vai passar tal marcha agora. Não precisa raciocinar certo. Precisa raciocinar como você vai virar o volante. Então, eventualmente você chega para casa, em casa, sem nem lembrar como é que chegou no automático. A mesma coisa vai acontecer no inglês. Primeiro você precisa falar se lembrando, se vigiando, ativamente pensando antes. Eventualmente você vai falar, chegar em casa sem nem perceber no automático, beleza? Então, confia. Primeiro erro. Falar aqui do. Vou começar já. Bum! Esse aqui é o top 1. Top 1 até entre os avançados. Esquecer do It. Lembra do It, o filme It, a coisa? Pois é, esquecer do It. E eu adoro usar esse filme para explicar isso aqui. Eu vou compartilhar o quadro branco para a gente não se perder. Vou colocar aqui para você ver. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Tô pegando uma aguinha. Voltei. It. Isso aqui, ó. Ué, mas meu filho, espera que. Ah, poxa, o negócio começou a ficar esquisito. Então. It, carambas, carambolas. Deixa eu aumentar a grossura, pra ver se fica melhorzinho. Ah, tá melhor. It. It é uma palavra que a gente nem sequer tem em português. Ou seja, é algo impossível de traduzir. A gente dá uma proximidade. A gente chama muitas vezes de isso. Mas isso em inglês, isto em inglês, tem palavra. Já tem uma palavra que significa. Então, serve, ajuda, mas na verdade não é de fato. Então, já tem a palavra this, que é isso, isto. Então, this is mine.
isso é meu, isto é meu. Sei lá qual a diferença dos dois em português. O português é mais difícil. Mas o it, o que é que ele significa? Ele significa algo que a gente, em português, chama de sujeito inexistente. Ele é algo que, em português, a gente literalmente clama que não existe. Em outros vídeos, eu já falei para você que a língua, o inglês, ele é uma língua SVO. Ou seja, sempre vai ter um sujeito, o seu verbo e o objeto. E a gente vai desmistificar essa gramática toda em dizer que sempre vai ter um quem ou um o que, né? Um algo que age. A gente vai ter a ação de fato. E a gente vai ter ou apenas um complemento, um resto, ou tipo assim, amanhã é uma palavra complemento, é em 3 dias. Azul. Eu gosto de azul. De azul é complemento. Então, ou vai ter um complemento, ups, ou ele vai ter um quem ou o que sofre a ação. Não sofrer de sofrimento, tá? Sofrer de recair a ação sobre ele. Então, eu ensino você. Eu. Sujeito é o quem, o que age, ensino. A ação, verbo, você. Você é quem está sofrendo a ação de ser ensinado. Em português, a gente segue essa estrutura, mas não ao pé da letra. Não é algo tão fixo como é em português. Porque a gente tem sujeito inexistente, ou seja, a gente, ao dizer que existe sujeito inexistente, a gente pode fazer só isso aqui, ó, VO. E não só tem o inexistente, como tem o implícito, né? Quando a gente fala saíram daqui. Aí sabe que é eles ou elas. Em inglês não, porque em inglês o verbo ele vem praticamente essa ação, ele vai vir para quase sempre idêntica para todo e qualquer sujeito, sendo que em português a gente tem sair, saíram, saímos, saem, sai. Então o próprio verbo já indica quem é. Em inglês não, então precisa estar o sujeito. Em inglês o verbo ele fica solitário, triste. Se ficar sozinho, tem que ter algo. Quando essa pessoa é he, é ele, é ela, é nós, é vocês, você, é fácil. A gente está acostumado. Mas quando é it, aí o bicho pega. Por quê? Porque em português a gente não fala nada. Por exemplo, são, agora que eu tô gravando, 14, né? 2h42. Não está chovendo. Está ensolarado. Ensolarado. Qual é o sujeito nessas 3 fases? Não tem. Se eu falo, ela é minha amiga, sujeito ela. Ela não está aqui, sujeito ela. Nós não estamos com frio, sujeito nós. Mas aqui, quem é que está agindo antes do verbo? Ninguém. A gente já cai no verbo direto. Exceto ali pelo não que está negando. Mas, né? Só está negando. A gente já cai no verbo direto. É um sujeito que não existe quando a gente fala de ações da natureza, quando a gente fala de horário. É inexistente. Em inglês tem que ter it. Então, it são 2h24. 2h24, 2h43 agora. 42, que eu escrevi errado. It não está chovendo. It está ensolarado. Então, se você fala, ontem eu fui à festa. E foi massa. Foi da hora. Foi muito legal. Foi legal. Ontem, eu, verbo, ou, né, sujeito que está agindo, fui. Ação, a festa, complemento. Aí a próxima frase, e foi legal. E conectivo, foi legal. Opa, verbo direto. É como se em inglês tivesse que falar: ontem eu fui à festa e a festa foi legal. Mas para não repetir a festa de novo, yesterday, I went to the party. And it foi legal. It was cool.
Então, esse it aqui a gente sempre esquece, nós brasileiros, porque a gente literalmente não usa, não existe em português. É difícil a gente firmar algo que nem existe na nossa língua, no sentido da gente se acostumar a usar. É estranho, é, mas confia que aos pouquinhos você vai se acostumando. Aos pouquinhos, comece a analisar a sua fala e perceber quando é que você está falando dessas formas, dessa forma. Segundo, infinitivo sem o to. Esse eu não preciso nem. Aliás, eu vou colocar assim. Quando a gente fala assim em português, o que é infinitivo, né? Eu quero sair. Deixa eu descer aqui. Vazio. Então, segundo, infinitivo sem o to. Eu quero sair. Eu preciso comer. Ela. Só trocar a pessoa, né? Ela é, gosta de dançar. Pronto. Quando a gente tem dois verbos praticamente seguidos, esse dia aqui, ele só tá aqui, porque o verbo gostar em português pede o de. Então, quando a gente tem dois verbos, meio que o primeiro, ele vai estar conjugado pela pessoa anterior, e o segundo, ele vai vir sempre infinito. Como é o infinito em português? Ar, er, ir. Em inglês, a gente não vai modificar o verbo no final para criar infinito. Veja como é que eu vou escrever essas frases. Deixa eu aumentar. I want to leave. Sair. I need to eat. É comer. She likes to dance. Então, o que é que a gente tem aqui? Sempre que em português for verber, né, o verbo com ER ou IR, AR, ou seja, sair, comer, beber, dançar, brincar, pular, jogar, claro, eu falei com ar, né? Mas tem com várias com R e com I também. Divertir, rir, querer. Então, sempre que for assim, em inglês vai ser to. Então, coloca esse to antes do verbo. I want to live, I need to study, I need to drink. Então, esse é o segundo caso. Então, primeiro, it. Dois, to mais verbo. Três, uso excessivo do. Do. Uso excessivo da palavra do. Isso aqui eu vou até parar de compartilhar. Toda vez, aí tá, vai lá, você escuta a pessoa te perguntando, né? O que você gosta de fazer no sábado, no fim de semana? What do you like to do on weekends? Aí tem o do na pergunta, tu acha que tem que usar na resposta. Eu gosto de. Mas você responde em português. Eu gosto de fazer dançar. Eu gosto de fazer sair com meus amigos. Eu gosto de fazer assistir filme. Não, não faz. Então, não precisa usar o do na hora de responder o que é que você gosta de fazer. Você não fala, eu gosto de fazer dançar. Eu gosto de dançar no fim de semana. Eu gosto de sair com meus amigos. I like to go out. Ou to, que é infinitivo, to go out. Saindo de rolê, to go out with my friends. I like to sleep a lot. Dormir um montão. I like to rest. Então, se a pessoa te perguntar como do, você não precisa usar ele na resposta. O verbo, que é o que você escolhe que você gosta de fazer, já é o que você vai usar. Então, terceiro erro que você vai vigiar mais daqui para frente, quando você estiver falando muito do para responder, certamente tem um verbo ali que você poderia usar melhor, ou que talvez você já esteja usando e colocando dois verbos, né, o do junto com ele, e esse do ele não precisa. Quarto erro é facinho de você corrigir e se lembrar. Deixa eu botar aqui na telinha branca de novo. A gente fala em português, né? Eu tenho. Falar minha idade hoje. Eu tenho 28
anos. Em inglês, pessoa, é algo extremamente, um idioma extremamente literal. O que isso significa? Significa que eles vão levar tudo ao pé da letra. Por mais estranho que possa parecer para você, por mais ridículo que possa parecer, eles vão levar ao pé da letra. Então, em inglês, por ser literal, não tem como você possuir uma idade. Então, não dá para falar I have 28 years. Nesse caso, você está à sua idade. Porque ano que vem, inclusive, em menos de 2 meses, aliás, em exatos 2 meses, tá de pouco menos, em um mês e 29 dias, I will be 29. Eu vou mudar de idade. Então, agora, aí, vou até botar sem abreviar, hoje eu estou, I am 28. I'm 28. Eu posso abreviar, né, para I'm 28. I'm 28. E perceba que justamente eu também não estou falando I'm 28 years. Não. Em inglês, ou você vai falar eu estou 28 anos de idade, ou eu estou 28. Ou um ou outro. Não dá para falar eu estou 28 anos. Porque justamente por ter essa questão literal, a ideia de anos não denota necessariamente idade, mas sim anos. Não tem como você estar um ano. Então, ou você tá só o número, que a pessoa vai entender que a idade é I'm 28, ou I'm 28 years old. Então, aqui já foi até um bônus, né? Então, nunca vai acabar sendo 6, um bônus de erros. E o último erro é o uso do very. Talvez você use o very pouco errado. Essa palavra aqui, ó. Very. Very, ele não é para quantidade, como muitas vezes eu vejo meus alunos usar. Ah, eu tenho muitos amigos. I have very friends. Não, não é para quantidade. Very é para intensidade. E aí faz mais sentido que a gente intensificar, por exemplo, um adjetivo. Quantificar, a gente quantifica coisas, substantivos. Então, I have a lot of friends. Muitos. I have many friends. Muitos. I have 3 friends. 3. Aí agora eu tenho muita sorte, para falar da intensidade da sorte. I have a lot of luck. Ainda é para dizer a quantidade, se você está dizendo que você tem muito. Agora, se você vai falar que ele é muito sortudo, he's very lucky. He's very lucky. Ele é muito sortudo. Por quê? Because ele tem a lot, agora sim é muito, a lot of luck. Lucky, com Y e falando assim, com som de I bem forte no final, é o adjetivo, né? Sortudo. Então, he's very lucky because he has a lot of luck. She's very beautiful, ela é muito bonita. Ah, the class is very annoying. Essa aula tá muito entediante. Não a minha, né? My class is very interesting. Muito interessante. Então, very, ele é o nosso muito de intensidade. É sempre o muito singular. Muito feliz, muito amiga, muito legal. Agora, muitos, muitas, aí você pode escolher pelo many, a lot of, beleza? Então, recapitulando, 5 erros mais comuns que você vai passar a prestar atenção na sua fala daqui para frente, fazer ela crescer assim, estratosfericamente, faz toda a diferença. Primeiro, esqueceu it. Começa a avaliar se você está falando verbos sozinhos, sem antes eles estarem acompanhados de um sujeito. Eles devem estar muito solitários. Certamente, se está faltando verbo, se não tem sujeito, certamente é o it. 2, colocar o to quando o verbo em português for infinito, quando for ARE. To eat, to sleep. Uso excessivo do do. Começar a se ligar que você não precisa responder com o do se a pergunta tinha do. O que você gosta de fazer? Fala a coisa direto. Dormir, comer, então. Drink, sleep. I have, não. I have tantos anos, não.
I am, eu estou tantos anos de idade, então I am 28 years old, ou apenas eu estou tantos anos. Ou eu estou número, né? I am 28. E por último, uso do very para quantidade. Very não é para quantidade. Very é para intensificar. Falar que é muito intenso uma qualidade de alguma coisa. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, algum erro que você identifica e que você quer ver no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Me segue no Insta, Hey Teacher Gabs. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e deixe também o seu like. Até a próxima. Bye!